Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, então, de neurofisiologia. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre aprendizagem e memória, e hoje a gente vai falar sobre comportamento, né? Comportamento emocional. Então, a gente vai falar qual que é aí a principal área, ou as principais áreas, né? Do sistema nervoso que estão envolvidos, então, com o comportamento emocional. Tá bom? Tá aparecendo para vocês aí a apresentação? Sim? Sim, prof. Ah, muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento emocional, tá? O pessoal tá entrando aqui. Vocês estão vendo essa imagem que tá aí para vocês? Estão vendo a imagem? Sim. Ó, muito bem. Então, eu quero que vocês olhem bem para essa imagem, tá? A gente vai começar a nossa aula aqui com uma reflexão, vamos dizer assim, né? Então, eu quero que vocês olhem bem para essa imagem, né? E eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês, né? Algumas palavras ou alguma coisa que, quando vocês olham para essa imagem, expresse qual que é uma emoção, qual que é um sentimento que você sente quando você olha para essa imagem que está aparecendo aí para você. Tá bom? Anotem aí no caderno, depois eu vou colocar o link para vocês escreverem no link daí, tá bom? Então, olhem para essa imagem, né? Reflitam sobre ela e escrevam quais são os sentimentos, quais são as emoções que vocês, né, sentem ao olhar para essa imagem. Tá bom? Então, vou dar aí um minutinho para vocês olharem, interpretar bem aí essa imagem e vocês, então, conseguirem expressar aí as emoções, os sentimentos de vocês em palavras. Boa noite, Sueli. Estão conseguindo ver bem a imagem? A Larissa diz que sim, a Ângela também, a Isabelle, a Sueli, ok. A Isabela Pereira, a Vanessa, Gabriel. Beleza. Posso colocar o link, então, para vocês? Vou colocar, então, eu vou tirar a imagem, tá? Eu vou tirar a imagem e vou compartilhar com vocês o link, tá bom? Então, eu vou tirar aqui a nossa imagem temporariamente e eu vou compartilhar com vocês agora o link. Então, daí vocês tentem entrar por esse link e aguardem aí as instruções. Caso pedir o código, tá? Caso pedir o código, esse daqui é o código, tá? Às vezes pede, às vezes não pede, então vou colocar aí, vou compartilhar com vocês. Apareceu o código aqui. Acho que alguém colocou o código no lugar da palavra ali. É para colocar, então eu pedi para vocês aí, no máximo, né, 3 palavras, não precisa, se não quiser colocar as 3, não tem problema. Mas no máximo 3 palavras, né, que consigam expressar, então, as emoções, os sentimentos de vocês ao olhar aquela figura que eu mostrei para vocês, tá? Vocês estão conseguindo acessar e entrar? Por enquanto aqui alguém colocou um código. Não sei quem que é porque não aparece para mim.
Aí, alguém aí tá colocando, isso. Alguém colocou ali tristeza, sede, desigualdade, aflição, solidão, contraste, abandono, angústia. Vão colocando, pode colocar até 3 palavras, tá? Solidão, desigualdade, frieza, extinção, abandono. Vamos ver alguma palavra diferente aqui que eu não. Frieza, desigualdade, extinção, angústia, solidão. As palavras que estão em maior, estão em tamanho maior, são aquelas que vocês colocaram repetidas, tá? Então, tristeza, angústia, solidão, desigualdade, né? Então, essas palavras são as que vocês colocaram, que várias pessoas escreveram a mesma palavra. Não tem problema, Daiane, é só para a gente iniciar aqui a nossa interação, tá bom? Não tem problema se você não consegue. Você pode escrever aqui para a gente, ou abrir o áudio e falar, não tem nenhum problema. Passado, aflição, frieza, tristeza, extinção. Muito bom. Então, todas as palavras que vocês colocaram ali, que está expressando, né, para nós aqui, os sentimentos de vocês, ele tem a ver, então, com o nosso comportamento, emocional. Então, tudo isso que vocês sentiram ao olhar aquela figura, né, que é uma figura que, para mim, ela traz bastante tristeza, impotência, né, frente à situação que envolve o nosso mundo hoje, né, no que se refere ao meio ambiente. Então, todos esses sentimentos, essas emoções que vocês tiveram, né, ao olhar essa figura, ela está relacionada com uma área, com várias áreas, na verdade, né, não uma área em si específica, no nosso sistema nervoso. Vocês conseguem tentar me dizer qual que seria essa área do nosso sistema nervoso, né, nosso sistema nervoso central, que seria responsável por todos esses sentimentos que vocês, né, conseguiram aqui expressar em palavras, olhando aquela figura? Vocês conseguiriam tentar aí dar um chutes e tentar me dizer qual que seria, então, essa área do nosso sistema nervoso central? Emoção, prof? Oi? Emoção? Sim, que expressa, que na verdade que você consegue sentir, né, todas essas emoções e sentimentos. A Vanessa colocou ali, o sistema límbico, né, o sistema límbico, juntamente com outras regiões do nosso sistema nervoso, elas é que são responsáveis, né, pelo nosso comportamento emocional. Então, essa noite a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas áreas, né, e como que elas se relacionam, como que elas estão distribuídas aí no nosso sistema nervoso central, tá? Agora eu vou passar para vocês, não saiam desse link, tá? Não saiam desse link, permaneçam aí nesse link, que tem uma segunda questão que eu vou passar para vocês, tá? Então, vocês não estão mais vendo a minha tela. Então, beleza. Agora eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês. E daí eu quero que vocês assistam esse videozinho, é um videozinho de 1 minuto, tá? E nesse videozinho de 1 minuto também, vocês vão, depois, né, anotar aí algumas palavras que expressam o que vocês sentiram ao assistir esse videozinho, tá? Vocês estão vendo a telinha com o jacarezinho? Sim, prof. Sim. Sim? Uhum. Se alguém já viu, não tem problema, tá? Assiste e anota aí os sentimentos, as emoções que vocês vão, né, presenciar assistindo esse videozinho, tá bom? E assim, desculpe se travar também, né? Porque eu não sei se vai travar. Mas assistam aí, é bem curtinho, é 1 minutinho só. Não tem som, tá? Só a imagem mesmo.
Conseguiram ver? Sim, foi sacanagem. Alguém morreu do coração. É o jogo, né? Eu mesmo. Coitada da Élica, morrendo. Agora a gente não sabe, mas assim, coloque então aí, né, no papelzinho, 3 sentimentos que vocês sentiram, né, ao assistir esse vídeo do começo até o final, tá bom? Não sei se alguém aqui já conhecia. Ai, meu Deus, eu tô rindo, mas é de nervoso. Ai, 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 mas aqui é a mesma região, a mesma região, né, que trabalha com o nosso com o nosso comportamento emocional, ele também é responsável. Eu vou mudar agora aqui, tá? Deixa eu mudar aqui o slide, que a gente vai colocar agora a outra palavrinha, tá? Eu já compartilhei com vocês aqui, mas eu vou voltar e vou compartilhar de novo, tá? Vou compartilhar aqui a segunda palavrinha. Vê se vocês conseguem agora ir para a segunda palavrinha e vocês escreverem, né? O que vocês sentiram aí ao assistir o vídeo. Vê se vocês conseguem entrar lá. Me diz se vocês vão conseguir entrar. Ali, medo, angústia, aflição. Ai, tadinho, susto, né? Angústia. Durante o vídeo, eu senti a angústia de estar ali apertando aquele botãozinho ali, né? Sem saber se o jacarezinho lá, o bichinho, ia fechar aquela bocona lá ou não, né? Aquela boca, né? Então, mas aquela angústia, aquela ansiedade, na verdade, né? De não saber o que vai acontecer e apertando aquele botão. No final, aí é que leva aquele sustão, né? O outro colocou ali tédio. Eu já até sei quem escreveu esse daí. Deve ter sido o Gabriel, aposto. Né, Gabriel? Ai, ai, ai. Mas esse foi só uma brincadeira ali para mexer aí, para dar um batimento cardíaco mais acelerado aí de vocês, tá bom? Só para a gente verificar, então, que, né, a área que é responsável pelo nosso comportamento, né, emocional, nós temos aí o sistema límbico, né, envolvido, e nós também temos, né, áreas no nosso sistema nervoso central, que eles também vão ser responsáveis por esse sentimento, né, de medo, de angústia, né, de aflição, aquela reação do medo, se você reage, se você foge, né? Então, nós temos também essas regiões no nosso sistema nervoso, que está relacionado principalmente com as regiões da amígdala, não sei se vocês já ouviram falar. A amígdala não é a amígdala aquela que tem no fundo da garganta, tá? É uma região do sistema nervoso que ela é chamada, então, de amígdala. E também nós temos regiões do hipotálamo, né, que também é responsável por essa sensação de medo, né, e ao mesmo tempo de ansiedade também, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje com vocês, bem tranquilo, né, bem, vamos dizer assim, bem, é um assunto bem facinho, não é um assunto muito complicado, não, tá? Mas que a gente vai, então, dar aí uma pincelada nesse comportamento, então, emocional, tá bom? Então, eu vou voltar e vou compartilhar com vocês ali os nossos slides, tá? Deixa eu sair aqui da apresentação. Deu para aumentar aí os batimentos cardíacos? A Fernanda ficou brava comigo, né, Fer? Sei nem que vou conseguir assistir a aula, prof. Oi? Eu acho que não vou nem conseguir assistir a aula. Ai. Deu para tremer as pernas aí? Deu. Mais no finalzinho, né, que dá aquele... Sim, não. Primeiro uma expectativa, né? Depois o final. Eu não acho que... Ai, Fer. Mas, então, agora vamos falar um pouquinho sério, que foi só uma brincadeirinha.
agora aqui. Mais ou menos, né, Ângela? Mais ou menos isso, uma boa. Gostei, Ângela, do seu comentário. Adorei, adorei. 2020 resumido em um vídeo de 1 minuto. Espero que só no final do ano a gente não tenha aquela surpresa, né? Aquele susto no final do ano, né? Chega de susto. Mas vamos lá. Então, vamos falar aí um pouquinho sobre as regiões aí do nosso sistema nervoso, né? Que é responsável, então, pelo comportamento emocional, tá? Como eu falei anteriormente, gente, não existe uma parte específica, né? Específica que eu digo assim, só ela, né? Que é responsável pelo comportamento emocional. Na verdade, é uma rede. A gente chama de circuito. Então, é um circuito, né? Que é responsável, então, pelo nosso comportamento, tá? Então, esse circuito, ele faz comunicação com diversas áreas do nosso sistema nervoso, tá? Mas a gente vai falar mais especificamente do sistema límbico, tá? Esse sistema límbico, o que significa a palavra límbico, tá? Se vocês quiserem anotar aí, a palavra límbico, ela significa contorno ou anel, tá bom? Então, essa palavrinha aqui, ó, límbico, ela significa contorno ou anel. Isso vai ser legal para a gente poder entender o que é esse sistema límbico quando a gente olha aqui nessa figura, tá? Então, toda essa região aqui, olha, que vocês estão vendo em tons de roxo, rosa, sei lá como essa cor que vocês chamam aqui, toda essa região aqui, olha, tá? Ela é, então, uma parte, tá? É uma parte do nosso sistema límbico, tá? Porque ela pega também as partes mais internas, né, do que vocês estão vendo. A gente está vendo só a parte, vamos dizer assim, superficial, tá bom? Então, esse sistema límbico, ele significa contorno ou anel. Por que esse contorno e esse anel, né? Porque esse contorno e esse anel dessas estruturas do sistema nervoso, eles estão ao redor de uma outra estrutura do nosso sistema nervoso que a gente já estudou, que é o diencéfalo. Vocês lembram do diencéfalo, que é essa região aqui, ó, tá? A gente falou bastante sobre ela nas aulas anteriores, tá? Diencéfalo. Então, o sistema límbico, ele fica ao redor, ou seja, ele contorna, formando aí um anel, né, ao redor aqui do diencéfalo. Inclusive, né, existem regiões, existem áreas do diencéfalo que também participa, né, da fisiologia do comportamento emocional. Então, a região do hipotálamo, a região do tálamo, do epitálamo, que já são algumas regiões que vocês já conhecem, tá? Mas, além dessas regiões aqui, né, diretas do hipotálamo, a gente também tem regiões do córtex cerebral, né? Então, o córtex cerebral é essa parte superficial aqui do nosso telencéfalo, que forma essas dobras, né, esses giros, e esses sulcos que separam esses giros. Então, nós temos também ali áreas específicas que também são responsáveis, em algum momento, né, do comportamento, então, emocional, tá bom? Quem, primeiramente, né, descreveu essa região do sistema límbico foi, então, um neuroanatomista chamado de Broca. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Vocês já ouviram falar no Broca? Alguém já ouviu falar nele? Tem até uma área do sistema nervoso que se chama Broca, que é a área da fala, relacionada com a fala, tá? Em 1972. Ninguém aqui fez psicologia ou pedagogia, porque é muito comentado na psicologia ou na pedagogia. Não? Ninguém aqui tem um segundo curso. Eu pensei que tinha aluno aqui que já tinha um segundo curso. Mas, enfim, essa área aqui, esse neuroanatomista, né, foi ele que descreveu, então, primeiramente, essa região, que é o sistema límbico, e fez, então, a descrição, né, a localização e a descrição desse sistema límbico no nosso sistema nervoso central,
tá bom? Então, especificamente essa área que a gente vai falar hoje e as que estão relacionadas com essa área, tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo certinho até aqui? Sim, prof. Beleza, então vão anotando, tá? Depois, apesar que tem o texto lá para vocês, mas vão anotando aí as principais partes, né? Para depois vocês estudarem certinho, tá bom? Então é o seguinte, o sistema límbico, ele vai criar e modular funções específicas, né? Do comportamento emocional, tá? Então, o que acontece ali no sistema límbico? Falando assim de uma maneira bem simples, tá bom? Essa área, ela vai permitir, então, que nós façamos aí a distinção do que a gente gosta e do que a gente não gosta, tá? Então, ela vai fazer a distinção de coisas que nos agradam, né? E coisas que nós não gostamos, então, que vai desagradar, tá? E ela gera, então, esses impulsos, né, nervosos ali, com essa distinção entre você gostar e não gostar, tá? E a partir, então, desse gostar e não gostar, é ela que vai formar aí a base, né, para o desenvolvimento dessas funções, então, afetivas, tá? Além disso, nós temos também o sistema nervoso autônomo, que ele também tem a participação, tá? Juntamente com o sistema límbico, né? Para, além desse comportamento emocional, o comportamento de sobrevivência também, tá? Então, além daqui do sistema límbico, a gente vai ter aqui, ó, o sistema nervoso autônomo, tá? Esse sistema nervoso autônomo, ele vai estar aí relacionado com o comportamento de sobrevivência, que é aquele comportamento de medo, fuga, né? Da busca do alimento, da busca da água, né? Para a sobrevivência, tá? Então, aqui, ó, comportamento de sobrevivência. Tá? Que envolve, então, a procura do alimento, né? A procura da água, o fugir, né? O enfrentamento. Então, todas essas questões relacionadas à sobrevivência, o sistema nervoso autônomo mais o sistema nervoso límbico, eles vão, então, ajudar nesse comportamento, tá? Beleza? Então, o sistema límbico, ele vai conseguir fazer através, então, das suas sinapses, né, do recebimento dos dados, das informações que a gente falou na aula anterior, ele consegue, então, modular, né, criar, então, essa distinção entre gostar e não gostar. Quando vocês olharam aquelas figuras e vocês olharam, né, o vídeo, vocês verificaram coisas que vocês gostaram e coisas que vocês não gostaram naquela figura aí no vídeo, tá? Então, essa distinção do que agrada e do que não agrada é o sistema límbico, né, que vai criar e modular, então, essas distinções, tá bom? E o sistema nervoso autônomo, ele vai contribuir de que forma? Ele vai contribuir, então, aí, dando essas questões mais relacionadas com a sobrevivência, tá? A busca do alimento, a busca da água, você enfrentar a situação, você fugir da situação, tá? Envolve, então, esse tipo de comportamento de sobrevivência. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, vocês perceberam, né, que o sistema límbico aqui tem um monte de nomezinho ali ao redor dele, né? A gente perceber, tem bastante nomezinho ali. Então, o sistema límbico, ele é um sistema bastante complexo, tá? O sistema límbico, ele é formado por diversos componentes, ok? Ele vai ser dividido basicamente em dois componentes, que são os componentes subcorticais e os componentes corticais. Subcorticais é basicamente o que vai estar dando apoio a ele, ou vai estar ao redor, né, do nosso sistema límbico. Então, vai envolver, então, as regiões do hipotálamo, que a gente já estudou sobre ele, porções do tálamo, algumas regiões do núcleo da base, que eu vou mostrar para vocês em uma outra figura, onde que eles estão localizados, que eles fazem parte ainda
da região do telencéfalo, da substância branca do nosso telencéfalo. Eu vou mostrar para vocês uma figura ali certinha, né, onde que está localizada, e também regiões daqui do tronco encefálico, que é aquela região do nosso sistema nervoso que faz a comunicação com a medula espinhal, tá? Essa região aqui, que só consegui colocar nessa imagem aqui. Mas ali também nós temos áreas que vão contribuir também para o comportamento emocional. E também o córtex, né? O córtex cerebral, principalmente o córtex pré-frontal, que é esse que vocês estão vendo aqui em azul, e o córtex, né, de associação, que a gente chama então aí de córtex ou giros temporais, porque fica então aí no lobo temporal, tá? Próximo do lobo temporal, tá? Então, essas regiões nós consideramos, então, como componentes subcorticais. Então, eu vou colocando aqui para vocês e vocês vão anotando aí certinho, tá? Então, os componentes, ou seja, as regiões que fazem parte do sistema límbico, elas são divididas em duas regiões, né? Que é formada, então, pelos componentes subcorticais, tá? Subcorticais, e os componentes corticais. Componentes corticais. Bem, o que vai envolver os componentes subcorticais, né? Eu já falei alguns, a gente vai colocar ali cada um deles. Primeiro, núcleos do hipotálamo e do epitálamo, tá? Se vocês lembram, né, o local onde que fica aqui o hipotálamo, ele fica mais ou menos nessa região. Tudo isso aqui é o diencéfalo, tá? Diencéfalo. O hipotálamo, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Essa região aqui é o hipotálamo. Isso daqui especificamente é o epitálamo, tá? E essas duas regiões que eu tô falando para vocês agora, tá? Que são os núcleos do hipotálamo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram o que são núcleos? Vão pensando aí, enquanto eu vou escrevendo aqui. Lembra o que são núcleos nervosos, por favor, que a gente já comentou anteriormente? Alguém pode ir falar para mim o que são núcleos nervosos? Alguém lembra? Ninguém lembra o que são núcleos? Alguém chuta aí? Tem o gânglio, tem o núcleo, tem o nervo e tem o trato. Quem lembra da definição de núcleos nervosos? Ninguém, gente? Nossa, a gente falou tanto sobre isso. Ninguém chuta? Cadê o Gabriel, a Isabelle, a Maria Fernanda, a Maria Eduarda? Cadê a Isabela? E aí? Ninguém lembra? Vocês estão aqui comigo ou estão assistindo novela? Cadê? Estão assistindo um jornal? Vocês querem saber quem que ganhou lá nos Estados Unidos? Cadê? O núcleo nervoso, gente, núcleo nervoso, tá? É o acúmulo. Lembra que núcleo nervoso é o acúmulo de corpos celulares de neurônio dentro do sistema nervoso central, tá? Então, você tem aquele acúmulo, ó, de corpos celulares de neurônio, então eles ficam todos juntinhos aqui. É claro que ele vai ter o restante do neurônio, né? Mas ocorre aqui o acúmulo desses corpos celulares de neurônio. E geralmente é aqui que eles vão fazer aquelas sinapses, né? Então aqui, olha, tem vários corpos celulares, dendritos, tal, aqui, e realiza aqui as sinapses, tá? E depois, através aqui do axônio, é que ele vai fazer a transmissão desse impulso nervoso. Mas nessa região aqui,
que tem o acúmulo desses corpos celulares de neurônios, é onde eles recebem informações, passam informações para outros neurônios, tá? Então, em diversos locais aqui do nosso sistema nervoso central, nós vamos ter, então, esses núcleos, muitos núcleos, tá? E cada um deles vai ter uma função específica. Nesse caso, a gente está pegando aqui alguns núcleos que estão presentes na região do hipotálamo e na região do epitálamo, né? Que nesse caso eles vão estar relacionados com o nosso comportamento emocional. Além disso, nós temos também núcleos nessa região aqui septal, olha, tá? Que é essa outra região aqui que fica próximo ao diencéfalo, na verdade ele fica entre o diencéfalo e o telencéfalo através aqui do corpo caloso. Então, nessa região também, nós vamos ter ali núcleos, né, que vão ser responsáveis também por ajudar aí no comportamento emocional, que a gente chama de núcleos, vou colocar só N, tá? Núcleos da área septal. Da área septal, tá? Então, anotem o nome certinho, né, desses núcleos, que são eles, então, que vão ajudar aí no comportamento emocional, tá? Septal. Aí, porções, né, que daí já são regiões maiores, tá? Porção do tálamo. Então, eu vou mostrar para vocês, aí, para vocês relembrarem aonde que fica o tálamo. A região do tálamo, vou apagar aqui, ó, para vocês verem, eu vou apagar isso aqui para não confundir. A região do tálamo é essa daqui, ó. Então, aqui você tem região do hipotálamo, e aqui você tem praticamente a região do tálamo. Tálamo fica na parte de cima, hipotálamo na parte de baixo. Por isso que é hipo, né? Hipotálamo, tá? Então, porções do tálamo, tá bom? Porção, essa aqui eu vou ter que mostrar em uma outra figura que não vai aparecer, não vai aparecer aqui, tá? Porções do núcleos, na verdade, né? Núcleos da base. Esses núcleos da base aqui, gente, ele faz parte da substância branca do telencéfalo. Vocês vão ver ele aqui, ó. Não aqui, aqui. Então, vamos relembrar algumas coisinhas aqui, ó. Isso aqui é o córtex cerebral, que é a substância cinzenta, tá? Então, aqui fica a substância cinzenta. Isso aqui no meio, que tá em um begezinho bem clarinho, isso daqui é a parte, então, da substância branca, tá? E ele fica abaixo do nosso córtex cerebral, que é essa região onde tem as dobrinhas, tem os sulcos aqui, tá? Então, essas duas estruturas aqui, e mais o corpo caloso, o septo e tal, eles formam, então, o telencéfalo, que vocês conhecem por cérebro, tá? Mergulhados, olha aqui, ó, distribuídos e mergulhados na substância branca do telencéfalo, vocês estão vendo que tem um monte de coisinhas coloridas aqui, tá? Cada partezinha colorida, região colorida que vocês estão vendo aqui, são núcleos, tá? Então, você tem núcleos do tálamo, núcleos do hipotálamo, tá? Do subtálamo. Vocês vão ter também aqui os núcleos da base, tá? Os núcleos da base, que são esses daqui, tá? Então, ó, você pode ver que tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Essas regiões aqui, olha, tá? Elas fazem parte aí do núcleos da base, que fazem parte do nosso telencéfalo, que vocês conhecem por cérebro, que é da substância branca. Essas regiões também contribuem para o nosso comportamento emocional, tá? Aqui embaixo, olha, a gente vai ter, né, esse aqui é um corte no plano frontal, né? Aqui embaixo a gente vai ter, olha, o hipotálamo. E lá no hipotálamo tem essas regiõezinhas aqui que estão em um azulzinho, um verdinho água ali. Essas regiões aqui são os núcleos do hipotálamo, tá? Então, são o quê?
acúmulos de corpos celulares de neurônios que vão estar ali, então, agrupados e formando, então, esses núcleos que vão ajudar na contribuição aí no comportamento emocional. Aqui a região do tálamo, né, que eu falei para vocês, olha, né, a região do tálamo aqui, a região do subtálamo, ou região subtalâmica, né, que todos ficam aqui muito próximos aqui do tálamo e do hipotálamo, tá? Essa região aqui, vocês já conhecem, que é a região do diencéfalo, que nós já falamos sobre ela, né, então eu não vou voltar a falar sobre ela aqui novamente, tá? Mas só para vocês relembrarem onde elas estão localizadas, tá bom? Então, isso aqui que são núcleos da base, tá? São regiões que estão mergulhadas aqui na substância branca do nosso telencéfalo e que vão contribuir, então, aí com, né, o comportamento emocional. Outra região são porções, então, do tronco encefálico. O tronco encefálico é aqui embaixo, gente, ó, tá? Esse tronquinho que fica aqui, formado pela ponte, bulbo e mesencéfalo, ele vai ter uma rede, um circuito de neurônios aqui também, né, na região do tronco encefálico, que vão levar, então, informações também para o comportamento, então, para contribuir para o comportamento emocional. E as regiões do córtex, né, que é a área pré-frontal, que é essa área que vocês estão vendo aqui, né, a área pré-frontal, tá? E também os giros temporais, que ficam nessa região aqui que vocês estão vendo, tá? Então, os giros temporais. Tá? Giros temporais, ok? Falando um pouquinho aqui sobre essa área pré-frontal, tá? Essa área, ela tá bastante, ela, na verdade, assim, ela integra, tá? As informações internas e externas, tá, pessoal? Que estão relacionadas, então, a esse comportamento, tá? Então, manutenção da atenção, o controle do comportamento emocional, da nossa atenção. Então, elas é que vão, então, aí integrar essas informações, esses dados que chegam tanto do corpo, da parte interna, quanto da parte externa do corpo, tá? Então, por isso que ela é uma área pré, né, que é chamada de uma área pré-frontal, porque ela fica aqui na região do lobo frontal do nosso telencéfalo, tá? Quando a gente observa que tem algumas lesões, né, nessa região aqui do córtex pré-frontal, o indivíduo, ele fica, vamos dizer assim, antissocial, tá? Né, não sei se você já ouviu falar de pessoas que teve lesões aqui no lobo frontal, tá? E essas lesões aqui no lobo frontal, a pessoa, ela perde o senso de responsabilidade social, é aquela pessoa que toca o F, né? Não quero falar o palavrão, mas aquela pessoa que não tá nem aí para nada, né? E ela também perde o senso de concentração e de abstração das coisas, ela não consegue se relacionar, não consegue se aprender, né, se apegar às coisas, tá? E também ela perde, então, o senso de concentração. Então, essas lesões nessas regiões aqui do córtex pré-frontal, ela vai, então, interferir nesse tipo de comportamento, tá? Então, uma região que é bastante importante aí para o nosso comportamento. Então, você ouve falar de pessoas que perderam, né, parte do encéfalo, principalmente a parte ali pode ser, então, relacionado com, né, essa parte frontal, elas não morreram, mas elas tiveram sequelas, e uma dessas sequelas, né, pode estar relacionado com o comportamento, né, o comportamento emocional. Tá? Pode não levar a óbito, mas pode deixar sequelas, né, por lesões, por perda, né, de parte, então, dessas regiões aí do córtex pré-frontal, tá bom? Agora, falando aqui dos componentes corticais, né, aí sim a gente vai falar mais diretamente sobre o sistema límbico. Se vocês perceberam, né, como eu falei anteriormente, os componentes subcorticais, eles vão estar ao redor, né, eu acabei apagando a palavra aqui,
componentes. Eu acabei apagando a palavrinha ali. Tá? Eles vão estar ao redor, eles vão estar próximos, né? Eles vão estar próximos ao sistema límbico propriamente dito, né? Porque o sistema límbico propriamente dito, a gente vai falar agora, que são os componentes corticais, que é formado, então, pelo giro do cíngulo. Eu já vou mostrar para vocês ali. Giro do cíngulo, que eu vou mostrar para vocês na figura, tá? O giro do cíngulo, tá? É essa região que tá aqui, olha, com esse roxinho clarinho aqui. Então, tudo isso é o giro do cíngulo, né? Como o próprio nome diz, ele parece um giro mesmo, tá? Ó, então, giro do cíngulo. Se vocês perceberem, né, essa região aqui, olha, ela está bem ao redor do corpo caloso. Não sei se vocês vão lembrar o que é o corpo caloso, mas quem lembrar, cita aí para mim o que é o corpo caloso e qual que é a função dele. Vê se vocês vão lembrar. Alguém lembra o que é o corpo caloso? Também já falei muito de vocês, né, para vocês sobre ele. Alguém lembra? Que é o corpo caloso, tá ali no desenho, é isso aqui, ó. Isso aqui é o corpo caloso. Vocês esquecem da coisa, gente, não pode esquecer. Exatamente, une os hemisférios, muito bem. Então, o corpo caloso aqui, olha, tá? Ele vai estar unindo, tá? Os dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, tá? Então, aqui nesse desenho, a gente tá vendo um corte mediano, né? Medial. Mas, se a gente olhar aqui, olha, o corpo caloso, que tá localizado aqui, ó, tá? O corpo caloso, ele está unindo o hemisfério cerebral direito e esquerdo, tá? E ele vai estar também passando neurônios aqui. Nós temos milhares de neurônios passando por aqui, trocando informações entre regiões de córtex de um lado e córtex do outro, tá? Entre regiões aqui do córtex com outras regiões do sistema nervoso, tálamo, hipotálamo, né, e outras regiões. Então, eles vão estar fazendo comunicação entre os dois lados do nosso telencéfalo, né, do hemisfério cerebral direito e esquerdo. Além de unir, eles também têm neurônios que, né, mantêm a comunicação de um lado para o outro do nosso telencéfalo, tá? E essa região, então, do giro subcaloso e o giro do cíngulo, eles vão estar rodeando, né, essa porção, então, do corpo caloso. Como a gente pode ver aqui, tá vendo? Ele tá rodeando, ó, essa região aqui. Isso aqui é o giro do cíngulo, tá? E aqui também a gente consegue observar, olha aqui, ó, bem direitinho o giro do cíngulo aqui, ao redor do nosso corpo caloso, fazendo, então, a união aí dos dois hemisférios cerebrais, tá? Então, essa região, né, do giro do cíngulo e o do subcaloso, essas duas regiões vão estar ao redor, então, do corpo caloso, tá? Também tem uma área paraolfatória, tá? Que é uma área também, que é um componente, então, cortical aí do nosso sistema límbico, que é chamado de área paraolfatória. Tá? Eu acho que ela não vai estar mostrando aqui nessa foto, não. Que ela é uma área mais interna a esse giro aqui, que é o giro paraterminal, tá? Que está relacionado, então, com a área olfatória. Não vai estar mostrando para vocês nessa foto. Deixa eu ver se na outra aqui a gente consegue observar. Aqui a gente consegue ver uma área próxima, que é o do bulbo olfatório, então ela vai estar próxima a essa região aqui, tá? Também faz parte do sistema límbico propriamente dito, tá? Outra região também que faz parte dos componentes corticais é chamado de unco, que é essa região aqui que eu tô mostrando para vocês, que tá um roxinho mais escuro, né?
bem ali, bem lateral aqui a parte interna, né, do lobo temporal, ó, isso aqui é uma parte interna do lobo temporal, tá? Não, a gente não consegue visualizar olhando aqui na parte, né, externa do córtex, que a gente vai conseguir visualizar só internamente. Então, é uma outra área, um outro componente, tá, dos nossos componentes corticais, que é chamado de unco. É esse nome mesmo, tá? Unco. E por último aqui, vai ficar meio apertadinho, que é o giro hipocampal, tá? Que fica coladinho aqui com essa região do unco, ó, giro, né? Hipocampal e aqui, então, o unco. Eles ficam coladinhos uma área na outra, tá? Então, giro para hipocampal. Hipocampal. Depois eu vou deixar tudo anotadinho para vocês nos slides, daí vocês copiam certinho aí, então, todas essas áreas, né, esses componentes que fazem parte do nosso sistema límbico, tá? Tanto o unco quanto a parte do giro paracampal, eles estão associados também com a sensação olfativa e a sensação também de percepção de odores de lembranças, tá? Então, quando você sente o cheiro, né, de um perfume ou de uma comida, ele te remete a uma lembrança, a uma emoção. Então, eles estão relacionados com isso também, tá? Então, essa sensação olfativa e percepção de odores que vão gerar aí algum tipo de emoção, tá bom? Então, aqui estão aí as principais, né, áreas, os principais componentes do sistema límbico, tá bom? E agora a gente vai falar também de um outro componente aqui, que faz parte, né, do sistema límbico, que é o hipocampo. Deixa eu mudar aqui, porque tá muita coisa aqui, a gente não vai conseguir visualizar. Então, aqui a gente consegue visualizar aí, então, a região do hipocampo, né, que fica próximo aqui ao giro para-hipocampal. Essa região do hipocampo, na verdade, ela é considerada como se fosse, pessoal, uma porta de entrada para a nossa memória, tá? Então, até vou anotar aqui, ó, ela é considerada, vou colocar bem grande, ó, porta de entrada da nossa memória. Tá? A porta de entrada, então, da nossa memória, tá? Ela fica localizada, né, como a gente consegue visualizar aqui na parte interna do lobo temporal, tá? Então, aqui, ó, do lobo temporal, que é essa região aqui, só que é uma região da face interna que a gente não consegue visualizar por essa visão aqui. Só quando nós temos o corte, né, sagital mediano aqui, que a gente consegue visualizar a área certinha. O que eles observaram, né? Que quando as pessoas têm lesões nessas áreas aqui, da região do hipocampo, elas não conseguem armazenar nenhuma informação, nenhuma memória que é nova. Vocês fizeram a atividade da aula anterior sobre os tipos de amnésia? Quem lembra? Sim, a Riba falou que sim. Então, tinha lá um tipo de amnésia, que eu pedi para vocês pesquisarem, que era essa amnésia que as pessoas não conseguem armazenar informações novas. Todas as informações antigas que ela tem, que ela, né, que ela já conseguiu armazenar na sua memória, antes da lesão, né, ela fica guardada, fica ali armazenada, normal, ela consegue lembrar. Mas a partir da lesão em diante, né, lesões nessa região do hipocampo, ela não consegue mais armazenar nenhuma memória nova, nenhum fato novo, nenhuma informação nova. Então, por exemplo, né, se ela conhece uma pessoa hoje, você vai apresentar e falar o nome para ela, tá? Ela não vai conseguir armazenar essa lembrança de que conheceu você ou conhece uma pessoa nova hoje, tá? Vocês lembram como é que é o nome dessa amnésia? Quem fez lá a pesquisa vai saber.
Vamos ver se alguém vai lembrar. É um tipo de amnésia, mas é uma amnésia específica. Ninguém lembra? Estão consultando aí o trabalho, a atividade? E aí? Tem um filme até, né? Tem um filme que fala sobre lesões nessa área. Quem assistiu esse filme? Com Adam Sandler, acho que é o nome dele, não sei. Que ele tem que conquistar ela todo dia. Memórias recentes, prof? Oi? Memórias recentes? Não, é o nome da amnésia. Não, sim, ela não consegue armazenar, essas memórias recentes. Como se fosse a primeira vez. Isso mesmo, Riba. Então, essa amnésia, não essa amnésia aqui, ela é chamada de amnésia anterógrada. Não sei se vocês fizeram a pesquisa lá, se vocês lembraram, ou se tinha, né, também essa amnésia, eu não lembro se tinha, mas eu acho que tem sim. Anterógrada. Tem a retrógrada e tem a anterógrada, né? Então, essa daqui é um tipo de amnésia, então, que a pessoa, ela não consegue, então, armazenar mais informações novas, tá? É o que acontece lá do filminho. Quem assistiu o filminho, né, como se fosse a primeira vez, a Riba falou que assistiu, ou que ela lembrou do nome do filme, acontece isso, ela não consegue guardar, né, informações novas, apenas informações que já estavam armazenadas ali, tá? Então, esse hipocampo, né, guardem aí na memória de vocês, que é a nossa porta de entrada, então, da nossa memória. Ela é localizada, então, no lobo temporal e que lesões nessa região vai causar, então, esse tipo de amnésia, tá? Aí nós temos também a região da amígdala. Como eu falei, gente, essa amígdala aqui não é a amígdala, não é a tonsila palatina, né? A tonsila palatina é aquela que fio do sininho, né? Que algumas pessoas do senso comum chamam também como amígdala, mas na verdade é a tonsila palatina. A amígdala que eu estou falando aqui é a amígdala do sistema nervoso central mesmo, tá? Essa estrutura, gente, na verdade, ela se conecta, ela se interconecta com várias regiões, inclusive o hipocampo, os núcleos septais, né, que eu falei anteriormente. Ela tem comunicação com a área frontal, com os núcleos da base, com o hipocampo. Então, é uma região que ela está conectada com várias outras. Essa amígdala, ela fica aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, tá? É bem na pontinha aqui da região do hipocampo aqui, ó, fica então essa amígdala. O hipocampo, ele tá aqui. Cadê o meu canetinho? Aqui, ó, o hipocampo tá aqui e a amígdala vai estar na pontinha. E isso aqui é aquele giro do símbolo que eu falei para vocês, que ele vai estar aqui ao redor, né, do corpo caloso, que eu já mostrei para vocês, então, ali no slide anterior, tá? Então, também, nessa região do hipocampo e na região da amígdala, né, eles também vão estar contribuindo aí para áreas, então, que contribuem para o nosso comportamento emocional. E o hipocampo, como eu falei, né, anteriormente, ele vai estar relacionado principalmente com a nossa porta de entrada aí, né, da memória, tá? A amígdala aqui, ela está também relacionada com o nosso comportamento de sobrevivência. Lembra que eu falei anteriormente do comportamento de sobrevivência, tá? Então, a amígdala aqui, né, especificamente, ele vai estar relacionado com esse comportamento básico de sobrevivência. Então, aqui, ó, comportamento básico de sobrevivência. Né? Alguém assiste aqueles programas de sobrevivência em locais extremos? Não sei se vocês assistem isso. Eu não gosto de assistir, mas tem pessoas que assistem, que acompanham tal, o que eles fazem
para poder sobreviver. A Sueli falou que assiste, tá? Nesses programas de sobrevivência, né, que eles colocam as pessoas em locais, né, sem nenhum tipo de acesso a coisa muito fácil, assim, né, tecnologia, casa, etc., né, que eles têm que sobreviver, então, com a própria caça, procurar comida, procurar água, né? Então, essa região aqui da amígdala, ela é que é responsável por essa busca, né, de alimento, por busca de água, né, que vai, então, sanar aí os nossos, né, as nossas necessidades, então, fundamentais, tá? Que é o consumo de líquido, consumo de alimento, e também que não é tanto o caso dos humanos, mas também, sim, em algumas situações, sim, tá? Que também ele é responsável pela atividade sexual. Atividade sexual, tá? Porque assim, porque esses estudos, né, eles são feitos primeiramente com animais, né, com outros animais, não só o homem, tá? E eles observaram que esse instinto de sobrevivência, ele envolve, claro, alimentação e busca de água, mas também o comportamento sexual, porque eles têm que, né, eles têm que manter a espécie, manutenção da espécie, tá? Manutenção da espécie. Tá? Nossa espécie, ela não está em extinção, né? Mas, né, de alguns animais que ele tem que sobreviver, né, nessas condições, ele também vai buscar, então, a reprodução para a manutenção da espécie. Tá? Então, eu vou desligar aqui um microfone aqui que está dando eco aqui, tá bom? Só vou desativar ali para não dar eco. Entenderam, então, que a amígdala vai estar relacionada com essa questão, então, né, de sobrevivência, comportamento de sobrevivência básica, tá? Não, hoje não tem cachorro, Ângela, ainda bem. Não foi aqui, não. Não foi o meu cachorro. Hoje não tem cachorro, o cachorro não latiu hoje. Só tem as crianças gritando no meio da rua. Então, aqui, além disso, tá? Ele também, né? A amígdala é responsável por a atenção de observar o meio, tá? Então, aqui, ó, questões, né, de atenção quanto à observação do meio. Porque, assim, se você tá no meio, né, para sobrevivência, né, no caso, pensando naquelas situações extremas de sobrevivência lá que eu falei anteriormente, tá bom? Nós temos que ter, então, uma atenção maior às coisas que nos rodeiam, tá? Então, essa região da amígdala também vai estar relacionado com esse comportamento de observação do meio que nos cerca, tá? E daí, a partir dali, ele vai gerar, então, aí padrões de comportamento, né? Então, se você, por exemplo, né? Então, aqui, padrões de comportamento, tá? Vai gerar aqui padrões de comportamento. Então, sei lá, se você está numa situação que você observa que você está em perigo, então você vai ter a luta barra fuga, né? Ou você luta, você foge, tá bom? Aí você vai ter, então, aquela reação de medo, ansiedade, né? Que foi mais ou menos o que vocês sentiram ali quando vocês assistiram o filminho, o videozinho lá, tá? Então, essa região aqui da amígdala, ela vai estar responsável por isso também, tá? Por esse comportamento, então, de observação do meio, e se você perceber que tem algo, né, perigoso, então ali você vai ter, então, um padrão de comportamento, ou é fuga, ou é luta, ou, né, o medo, a ansiedade, então, esses padrões aí de comportamento, tá? Eu quero que vocês descrevam para mim, pode escrever aí mesmo, tá? No chat, fisiologicamente, tá? Vou colocar aqui, ó, fisiologicamente, tá? Fisiologicamente, vocês já são capazes de escrever isso para mim.
Numa situação aqui de perigo, né, que você observou no meio, tá? Então, sei lá, você tá andando aí numa rua deserta, sozinha, à noite, no escuro, tá? Você tá andando nessa rua e você percebe que tem alguém atrás de você, tá? Ou alguém te seguindo. Vocês conseguem fisiologicamente descrever para mim quais serão as reações que o teu corpo vai ter? Fisiologicamente, tá? Fisiologicamente. Taquicardia, então aqui aumento da frequência cardíaca. Que mais? Aumento da frequência cardíaca. Isso mesmo, dá uma batedeira no coração lá. Fica o coração quase sartando pela boca. Sudorese. A Sueli já paralisa as pernas. A Sueli do céu. Não pode paralisar as pernas, mulher. Tem que dar uma mobilidade às pernas. Aqui, então, a paralisar, né? Vou colocar aqui paralisar, que é um comportamento ali dela, né? Ficar parado. Deixa eu colocar ali. O que mais? Tremor de medo. Então, sensação de medo, né? Você para, dá aquela travada, né, Sueli? Dilatação da pupila, muito bem. Dilatação da pupila, né? Aí o medo, a ansiedade, né? Então, aqui, medo barra ansiedade. Então, vasoconstricção. Então, tudo isso que vocês estão me falando aqui, aumento da frequência cardíaca, tá? Ele pode ter aumento ou diminuição, tá? Aumento ou diminuição da pressão arterial, por exemplo. Tem gente que em situações de medo a pessoa desmaia, né? Então, essa situação de desmaio diminuiu muito a pressão arterial, né? Abaixa, então, a pressão arterial e ela desmaia. A Sueli, ela. E já tem outras que aumenta a pressão arterial. Então, ele pode tanto aumentar quanto diminuir a pressão arterial, tá? Então, todas essas características que vocês me falaram, né? Que são, então... Ah, muito bem lembrado, Ana. É que não coube aqui, mas eu vou colocar aqui. A micção, tem gente que faz xixi na calça, de medo. Muito comum em criança, né? Ela perde, então, o controle da micção, tá? Outros, né, que fala que ele, né, cagando de medo, então também perde o controle da defecação. Então, tudo isso não é piadinha, não, gente. Isso aqui é fisiológico mesmo, tá? O medo, né, ele causa todas essas sensações, né, essas respostas fisiológicas do nosso corpo, tá? E daí tem mais um ainda que ele aqui, ó, que não vai caber, fica bem bagunçado aqui, mas tem pessoas que têm vontade do vômito, né, de vomitar. É muito comum a gente ver isso em filme, né? Ah, a pessoa ficou com medo, passou por uma situação mega estressante, assim, já vai lá no cantinho e chama o Hugo, tá? Então, aqui ela perde, então, o controle, a motilidade, né? E a secreção do trato gastrointestinal, tá? Então, aqui pode causar vômito, né? Vômito ou até mesmo diarreia, né? Quem nunca aí ficou com tanto medo que deu até diarreia? Alguém já sentiu isso aqui ou é só eu? Ou a ansiedade, o medo, né? Dá aquela dor de barriga. A Sueli diz que já. Dor de barriga quando está ansioso, exatamente, tá? Então, todas essas respostas, a ânsia, né? A ânsia, ela provém também aqui, ó, dessa motilidade, né, do trato gastrointestinal. Então, todas as situações que eu falei para vocês, elas estão relacionadas com esse comportamento, com esses padrões de comportamento aqui e de estimulação da amígdala, tá? Então, tudo isso que vocês falaram aqui fisiologicamente acontece a partir, então, olha, da estimulação, tá? Estimulação da amígdala, né? Que é essa região, então,
que também é responsável por esse comportamento aí básico de sobrevivência, tá? E aqui também ele tem o controle da secreção de hormônios também pela adena-hipófise, né? Então, a gente falou ali só as respostas fisiológicas que a gente consegue sentir ali na hora, mas além disso, ele também controla a secreção, né, de hormônios que vão também aí contribuir para esse comportamento, esse padrão comportamental de sobrevivência, tá? No caso de estresse, nós temos a produção do hormônio o cortisol, né, que é um hormônio liberado durante, então, aí os momentos de estresse. Então, uma região da amígdala extremamente importante, responsável, então, por todas essas ações que eu falei para vocês, né? Aí a gente vai ter também a região do hipotálamo e do tálamo, que a gente já citou anteriormente, né? A região do hipotálamo, aqui os centros límbicos do diencéfalo, já vou colocar aqui e vocês anotam, que é o hipotálamo, vocês já conhecem, hipotálamo, e a região do tálamo, né? Que a região do hipotálamo é essa aqui embaixo, e essa daqui é a região do tálamo, tá? O hipotálamo, nesse caso aqui, ele vai estar controlando, né, e modulando, coordenando e modulando a maior parte das nossas respostas autônomas, né, emocionais, que estão relacionadas, então, com a alegria, o amor, a raiva, né, a depressão, o medo, então ele também vai estar ali, né, relacionado. Tanto que essa região do hipotálamo, tá, ela é responsável não só pela origem, né, desses sentimentos, mas pela expressão dessas emoções. Como que você tem a expressão da alegria, como que você tem a expressão da sua tristeza, como que você expressa o seu ódio, sua raiva, como que você expressa o amor, né? Então, a expressão desses sentimentos, né, eles são, então, controlados, são modulados pelo hipotálamo, tá? Já que o tálamo, né, eles observaram o seguinte, tá? Que, como é uma rede muito intrincada que ele tem aqui, porque assim, gente, basicamente todas as nossas informações ele passa aqui pela região do tálamo, tá? Então, se por acaso houver uma lesão aqui, uma lesão, nossa, é muito bem complicado você ter uma lesão aqui, porque a região é muito profunda, né? Essa região aqui ela fica bem protegida, mas caso de tumor ou alguma lesão mais grave, eles observaram que eles perdem totalmente as conexões, né, com outras regiões do nosso encéfalo, e que, na verdade, essa reação emocional, ela fica, então, interrompida. Então, você não tem aqui a comunicação com essas outras áreas, núcleos da base, com os giros, né, com outras regiões ali que comunicam com o tálamo. Então, essas lesões aqui nessa região, ela causa essa mudança aí na reação emocional, né, porque é interrompido essas comunicações. Então, uma lesão bastante grave, porque é um circuito, né, são milhões de neurônios que estão fazendo esses circuitos aqui e que passam por essa região. Então, né, o tálamo, ele é uma estrutura muito, muito importante aí, não só para o comportamento, mas para outras funções também no nosso sistema nervoso central, tá? Mas além disso também, né, nós temos alguns hormônios que estão relacionados com esse comportamento emocional. Além das partes físicas, né, do nosso sistema nervoso central, a gente vai ter também alguns hormônios que mais diretamente vai estar, então, provocando esse tipo de, né, ajudando no comportamento emocional. O hormônio tireoidiano, né, que é o hormônio que são produzidos pela tireoide, o T3 e o T4, eles controlam principalmente o nível de humor, né? Tá? Então, assim, eu não sei se alguém aqui tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Alguém tem hipotiroidismo? Não sei se alguém tem deficiência nesse hormônio. A deficiência
do hormônio tireoidiano, né, que causa aí o hipotireoidismo, ele leva, a maior parte das pessoas leva à depressão, tá? Então, eles fizeram estudos e relacionaram esse hormônio com, né, a diminuição desse hormônio com a depressão. Já a hiperprodução desse hormônio, tá? Que é o hipertireoidismo, ele pode causar ao contrário, né? Ao invés de a pessoa ficar deprimida, ele causa um nível de ansiedade, um nível de agitação, um estado ansioso com maior frequência, tá? Então, aí relacionando com o comportamento emocional. Então, por isso que ele está relacionado com níveis de humor, né? Então, além de aumentar ou diminuir o metabolismo, dependendo aí da quantidade, está relacionado com o nível de humor. E quando você teve que tirar, Suelen, e daí você toma uma reposição, né? Teve que tomar, tem que tomar um remedinho, fazer a reposição para você não ter esses problemas, né? Porque se você não toma, daí fica complicado, né? Porque daí, como ele controla o nosso metabolismo, aumenta ou diminui o metabolismo, né? Então, isso é bastante complicado. Então, tem que fazer a reposição através de medicamento mesmo. Como é que é Puran? Não sei como é que é o nome do medicamento. Tem vários nomes, né? Que faz a reposição do. O meu é Puran T4. É o Puran, né? O mais comum é esse mesmo. Tá? Aí então sobe, depois abaixa um pouco, sobe de novo. Vai. E você sente mudanças de humor? Bastante, prof. Muito. Né? Nossa. Então, por isso que tem que, né, sempre estar controladinho ali, porque tem, sim, essas mudanças de humor, né? Então... É bem complicado, prof. A mudança é muito. Sim. O outro hormônio é a testosterona e o estrógeno, eles também vão estar relacionados com o comportamento, né? Então, a gente verifica que, né, esses dois hormônios, em maior quantidade, eles aumentam o libido, né, eles aumentam a motivação comportamental, mas também a gente verifica que, né, o aumento, por exemplo, da testosterona, ele está relacionado também com um comportamento violento, né, então, assim, os hormônios sexuais, eles também estão relacionados com o comportamento emocional. E daí tem os hormônios da suprarrenal, mais especificamente o hormônio cortisol, tá? O cortisol, ele é conhecido como hormônio do estresse, que ele é liberado, então, nessas situações estressantes, que inclusive tem exames para isso, né? Que ele faz a coleta da saliva, geralmente é de manhã, para poder verificar, então, esses níveis aí de estresse através da concentração do hormônio. Então, os hormônios também estão relacionados com essa neuroquímica aí do comportamento emocional, tá? Prof, eu também tive a produção de cortisol? Cortisol, e eu tirei a suprarrenal por causa do nódulo, vai fazer 3 meses. 3 meses fazia um pouco, da suprarrenal direita. Tudo lascado. Nem para ver o rim não dá mais. Isso, Elisa, é uma figura. Tem 3 meses, um pouquinho. Assim, o suprarrenal, ele tem hormônios da suprarrenal, tem o hormônio, os glicocorticoides, né? Tem a adrenalina, noradrenalina. Então, tem vários hormônios que são produzidos ali, e um deles é esse hormônio, o glicocorticoide, que é, então, produzido, que é o cortisol, e que ele é responsável, então, por essa função, né? De controle também do comportamento emocional em situações de estresse, principalmente. Por isso que lascou tudo agora, ficou só estresse. Firme e forte, hein? Firme e forte, tranquilo. Então, sim, daí agora eu deixei para vocês um texto, tá, gente? Deixei um texto para vocês lá de... uma folha, 2 folhas e meia, falando sobre medo e ansiedade, né? Falando do comportamento de medo e ansiedade. Então, daí vocês vão pegar aquele texto, vocês vão ler o texto, é um texto bem curtinho, bem tranquilo, e eu deixei a atividade referente para vocês a esse texto lá no portal, para a gente poder fechar, então, esse capítulo sobre, então, aprendizado e comportamento, tá?
Então, daí tem aí uns 20 minutinhos, dá para vocês começarem a ler o texto, né? E enquanto isso, eu vou fazendo aí a chamada, vocês vão baixando o texto. O texto, pessoal, ele tá na pastinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde que ele vai estar? Peraí, deixa eu ver se está aberto aqui. Deixa eu clicar um ESC aqui. Deixa eu ver onde que ele vai estar. Porque tem várias coisas lá, eu não sei se vai estar muito bagunçado. Deixa eu ver aqui. Já tentem entrar lá, pessoal. Já tentem entrar lá, ver se vocês acham. Mas lá, ele está nessa pastinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vai estar tudo meio bagunçado aqui no meu. Deixa eu fechar. Mas acho que no de vocês é mais organizadinho. O meu aqui é meio bagunçadão. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Ele vai estar nessa pastinha aqui, ó. Vai aparecer aí para vocês. Vai estar aparecendo. Ele vai estar nessa pastinha aqui, olha. De memória, aprendizado, comportamento, medo. Um nome bem grandão, aí eu coloquei. Aí vocês vão clicar lá. Vai ter vários arquivinhos lá dentro. O arquivinho que é para vocês fazerem atividade é esse aqui, ó. Atividade, medo e ansiedade. É 3 páginas, vai dar 2,5, porque não chega da terceira página inteira, tá? Então, daí vocês vão pegar aqui. E a atividade, ela vai estar liberada para vocês lá como atividade 6. Tá bom? Aí, então, vocês podem começar a fazer a leitura e vocês fazem a atividade. Achou? Ah, tá bom. Isso. Aí vocês façam a atividade. É a atividade para vocês entregarem na quarta-feira da semana que vem, uma semana, tá bom? Então dá tempo de sobra para vocês fazerem aí essa atividadezinha, tá bom? Deixa eu então fazer aqui a chamada de hoje, o dia 6/6. Não esqueçam de fazer a inscrição no congresso, quiserem fazer já entrem lá no site da UDC, 2 minutinhos vocês já fazem a inscrição. A Abigail tá aí. A Ana Luísa tá ali. A Ângela também tá aí. A Camila Medeiros. A Cíntia. A Élica. A Evelyn. Tá ali. A Fernanda é a Fernanda Regina. Fernanda gira na outra turma, né? Tá aqui. Já vou colocar aqui, tá, Fer? E a Fernanda Regina? No? Cíntia, ok, já coloquei. Gabriel tá aí. A Gabriele tá aí. A Riba também tá aí, que eu vi. A Isabela Pereira também eu vi. A Isabela Tabel também tá aí. A Isabelle, já coloquei, Riba. A Lara, tá aí também. Larissa Gabriele. A Lívia, tá ok também, eu vi que ela tá aí. A Maria Eduarda, tá aí. A Maria Fernanda. Maria Fernanda não. Maria Luísa, sim. A Nicole. E a Soeli também tá aí. A Daiane. Daiane tá aí. A Fernanda Giro já coloquei. A Françoise tá aí também. A Larissa Seiko. Larissa Seiko também. E a Vanessa também tá aí. Gente, alguma dúvida? Coloquei já. Vanessa, já coloquei. Larissa também. Alguma dúvida até aqui, gente?
Para mim, tudo certo, prof. Muito obrigada. Bem tranquilinho, né? Sim, tá Bom muito final de semana, bom congresso, viu, gente? Não esqueça de fazer a inscrição, já faz lá. Camila, para a semana que vem. Tá, tem a data lá no sistema, tá bom? Obrigada, prof. Um beijo. Obrigada, Sueli. Beijo. Boa noite, gente. Bom final de semana para vocês, tá? E bom congresso também.